Seja bem-vindo a essa aula e nesse vídeo nós vamos fazer o entendimento de como que funciona o formato dos dados do Intelligence Lab. Então nós temos aquela nossa base de dados e o objetivo é verificar como que o Intelligence Lab ele vai se comportar nesses dados. Então aqui nós já temos lá o gênero, idade, estado civil, todos aqueles atributos que nós já trabalhamos nas aulas passadas, e ver como que o Intelligence Lab ele vai tratar esse M, o F, o menor do que 20, 20 e 39, maior ou igual a 40, ou seja, como que ele vai trabalhar com essas faixas. Então, existe basicamente dois tipos de variável que nós vamos utilizar aqui. Um é o Real Matrix Buffer e aqui seria o Real Matrix, seria duas variáveis principais que nós vamos estar utilizando para jogar esses dados para dentro do Intelligence Lab. Então, qual que é a ideia que é importante nós entendermos? Todos os atributos previsores, ou seja, todos esses aqui, eles vão fazer parte dessa matriz de buffer aqui, vão fazer parte dessa variável. Ou seja, eu vou ter que criar uma matriz, que é claro que ele já não vou criar manualmente, então vou ter que criar um objeto dessa classe aqui, e essa matriz ele vai receber todos esses dados aqui. E o valor da classe nós armazenamos nessa segunda variável, ou seja, aqui nós armazenamos uma matriz, ou seja, que eu vou ter lá as várias linhas e as colunas. Então aqui eu tenho o conceito aqui da matriz para armazenar os atributos previsores, e aqui eu tenho o conceito de um vetor para armazenar o valor da classe. Então qual que é a ideia? Vamos supor aqui que esse aqui seria aqui o registro 0, esse registro 0 com esses atributos previsores, ele tem que casar com o registro 0 do vetor, que seria o perfil. Aqui, se eu pegar aqui a linha número 1 dessa variável, ela tem que casar com a linha número 1 desse vetor. Então, é dessa maneira que é feita a representação dos dados aqui no Intelligence Lab. Então, é como se eu fizesse uma divisória aqui. Então, eu quebro isso aqui. O que eu coloco para cá, que está aqui para esse lado, são os atributos previsores. E o que vem aqui para a direita é o atributo classe, aquele atributo que nós vamos fazer previsão. Então é necessário que eles estejam em duas variáveis. Então, novamente, uma variável para armazenar os atributos previsores e uma outra variável somente para o atributo meta, que é a classe que nós queremos fazer previsão. Então, várias outras linguagens elas trabalham com esse formato. Por exemplo, tem uma linguagem chamada Octave, que também é usada aqui para trabalhar com inteligência artificial. Ele também divide os dados dessa maneira. Então, tem uma matriz e um vetor. Então, não é tudo junto em uma matriz só com tudo. Então, eu preciso ter discriminado o perfil do pagador, que é o atributo principal que nós queremos fazer previsão, ele tem que estar em um vetor separado. E isso aqui, toda essa separação, esses dados, nós vamos ver nas próximas aulas, quando nós vamos puxar os dados que estão lá na nossa query, tem que buscar esses dados e jogar dentro dessas variáveis, que daí sim o Intelligence Lab ele vai conseguir fazer as previsões. E um outro detalhe, que talvez você percebeu, veja que ele tem aqui o nome da variável, ele trabalha aqui com o real, as duas variáveis aqui com o real. Então, o real nada mais é aqui, né, um float, né, na verdade a variável real aqui no Delphi, ela indica os atributos do tipo float numéricos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no Intelligence Lab eu não posso armazenar, por exemplo, o valor solteiro, porque isso aqui é uma matriz de números reais. Então é impossível armazenar essa string solteiro.
Mesma coisa aqui, ó, o 3 e 5, que nós puxamos eles todos como string. Então é possível armazenar em uma matriz real. Aqui é a mesma coisa da classe. Então a classe eu não vou poder colocar o médio, ou nem o bom, nem o ruim, porque aqui são atributos do tipo string. Eles são nominais. E eu preciso de atributo numérico para fazer o mapeamento de cada um desses dados, para ele encaixar aqui no Intelligence Lab. Então isso aqui é uma particularidade do Intelligence Lab. Eu precisar fazer novamente esse mapeamento de onde eu tenho essas faixas, eu vou precisar transformar elas em números. Então nessa tabela ele mostra como que vão ficar os dados. Então vamos pegar campo por campo aqui. Então tem o gênero, que é o valor original que nós definimos lá, é M ou F. Então eu vou precisar converter esse valor para que ele se encaixe no formato do Intelligence Lab. Então o que eu vou assumir? Quando ele for M, quer dizer que eu vou colocar o valor 0.00. Quando ele for F, ele vai ter o valor 1.00. Aqui poderia ser o inteiro também, que eu estou colocando duas decimais aqui, poderia ser um valor inteiro também. Então a ideia é fazer esse mapeamento. Então o que for M vai virar 1, o que for F, ou melhor, o que for M vai virar 0 e o que for F vai virar 1. O ideal aqui é que esses valores eles fiquem aqui entre 0 e 1. Então isso aqui foi uma recomendação do próprio Boyan, que é o dono ali da empresa da Mitov. Então ele recomenda que faça dessa maneira, que esses intervalos eles estejam aqui entre 0 e 1 para fazer esse mapeamento. Então aqui na idade, quando for menor do que 20, vai ser 0. Quando for entre 20 e 39, na verdade, aqui só corrigindo. Quando for entre 20 e 39, vai ser 0,5. Quando for maior do que 40, vai ser 1. O estado civil, quando for casado, 0. Quando for solteiro, 0,30. Quando for divorciado, 0,60. E viúvo, 1. Esses valores você pode, eu coloquei essa faixa aqui, você pode trocar. Tentei para colocar ficar uma faixa mais aproximada. Os dependentes, quando tiver entre 0 e 2, vai ser 0. Quando tiver entre 3 e 5, vai ser 0,5. E quando for maior do que 5, vai ser 1. E o resto segue sucessivamente. A renda, quando ela tiver entre 700 e 8 mil, é 0. 8.001, 15 mil é meio. E maior do que 15 mil, vai ser 1. E o resto segue aqui para residência. Residência própria é 0. Residência alugada é 0,5. Parentes é 1. Veículo, se ele tem veículo é 0. Se ele não tem veículo é 1. E aqui é o último atributo, que é a nossa classe. Então ele não vai retornar bom, médio ou ruim. Ou seja, quando for bom, ele vai retornar 0. Quando for médio, vai retornar meio. E quando for ruim, vai retornar 1. Então aqui nós temos a estrutura do mapeamento que nós vamos precisar fazer para adequar a nossa base de dados ao Intelligence Lab. Lembrando que, como comentei antes, isso aqui é uma particularidade do Intelligence Lab, que em vários outros programas, a maioria das outras ferramentas de aprendizagem de máquina, de mineração de dados, você pode tranquilamente passar as faixas de acordo com que elas estão aqui. Então você não precisa fazer esse mapeamento. Então uma coisa que talvez você deva estar perguntando é que quando nós fizemos as nossas funções lá no MySQL, nós já puxamos os dados, já fizemos os campos tudo como string para atender as nossas faixas aqui. Porém agora nós vimos que nós vamos ter que fazer um novo mapeamento. Então antes nós tínhamos os valores originais, nós transformamos para essas faixas, e agora nós vamos pegar essas faixas e fazer a transformação para os valores numéricos que são necessários
pelo Intelligence Lab. Então, lembrando, isso aqui tem que ficar bem claro que isso aqui é uma particularidade do Intelligence Lab. E se você trabalhar com outras ferramentas, tal como o ECA, por exemplo, que é uma ferramenta talvez uma das mais utilizadas para mineração de dados, que foi feito em Java, você pode passar os valores com esse valor original. Você não precisa fazer esse mapeamento. O objetivo de nós fazer 2 vezes o mapeamento, uma coisa talvez, como comentei antes, às vezes deve estar perguntando, por que nós não fizemos o mapeamento com esse valor correto do Intelligence Lab já lá no início, quando nós fizemos as funções do MySQL. O motivo é que nós vamos trabalhar com essa base de dados não só aqui no Intelligence Lab, então nós vamos ter um bônus que eu vou mostrar como usar essa mesma base de dados lá no ECA e fazer uma aplicação em Java para você ver como que ele vai se comportar. E além disso, o outro motivo é que fica muito mais fácil para nós termos essa tabela aqui de mapeamento, que talvez se cair, por exemplo, uma regra, alguma coisa que diz que a renda é zero, e talvez nós não vamos lembrar o que significa esse zero. Então é melhor nós termos essa base de dados original com esses dados, com esses valores nominais, e fazer a conversão via código somente lá para usar no Intelligence Lab. Aí, de acordo com os valores que ele retornar, nós vamos ter essa tabela aqui para consultar. Vai ficar mais fácil para nós conseguirmos trabalhar, e principalmente nesse exemplo didático, para ter um entendimento melhor do que está acontecendo com os algoritmos. E com isso nós fechamos mais essa videoaula, em que nós vimos um pouco mais sobre a estrutura que o Intelligence Lab ele requer para que nós consigamos trabalhar com classificação. Até o próximo vídeo.